Falar sobre esse jogo porque o Grêmio foi superior, amplamente superior, dentro do Alfredo Jaconi, onde a gente já teve dificuldades esse ano, inclusive, no Campeonato Gaúcho. Também é verdade que era um outro momento da equipe de Caxias. O Juventude se modificou, acabou perdendo muito do ímpeto que tinha, né? Desde o ano passado para cá. Houve a troca no comando técnico, né, do Fábio Matias para o Cláudio Tencati, e é um time que está disputando ali, está na zona do rebaixamento e é um sério candidato, e evoluiu muito a equipe do Juventude. Então eu tenho noção do parâmetro, de que o Grêmio talvez não tenha enfrentado, obviamente, aquele adversário para você entender, opa, agora vai. Mas vamos lá, vamos dentro de um contexto. O Grêmio não podia se atrapalhar contra um adversário assim, que está disputando algo negativo e, vamos lá, até pouco tempo, o mesmo campeonato do que o Grêmio, né? Os mesmos objetivos. Acho até que o Grêmio ainda está nesse campeonato, de tentar se distanciar ao máximo da ponta de baixo, e nesse momento ainda eu preciso dizer que é um campeonato de permanência. Ali na frente a gente pode daqui a pouco pensar em algo maior. O Grêmio é 12º colocado, tem 15 pontos, está 3 pontos do G6, olha que legal. Mas eu sei que as coisas elas são vagarosas, né? Você precisa ter muita cautela nesse momento, até porque o Grêmio precisa evoluir como time. E nesse jogo contra o Juventude, evoluiu, jogou bem. Gostei da escalação do Mano, uma escalação ofensiva, com mobilidade, com intensidade de jogo. Você tem Alisson pelo lado direito, menino muito positivo, né? Muito envolvido com o jogo. O Kike Oliveira, você tem o Cristaldo, né? Jogando como um camisa 10 mesmo, distribuindo o jogo, muito legal. Dodi Vila Sante fazendo a função que lhe cabem ali na abertura de meio campo. O Wagner Leonardo e o Kahneman, mesmo dois canhotos, mas jogando ali, dando uma sustentação para a defesa. Um Grêmio assim, que se colocou como um postulante à vitória desde o primeiro instante. E olha, o Juventude tentou sair em alguns momentos e o Grêmio quase que no contra-ataque acabou fazendo mais. No primeiro tempo, então, as chances criadas pelo Grêmio, olha, elas foram aos montes. Assim, o Grêmio poderia ter feito um placar muito mais dilatado. E isso diz muito sobre o Juventude, é claro, mas diz muito sobre o Grêmio, que se atrapalhava com adversários irrisórios, inferiores, muito, muito ruins tecnicamente. Então, é um jogo fora de casa contra um adversário direto, dá para dizer assim, dentro dos mesmos objetivos, um inimigo que já nos custou caro ao longo da temporada e que o Grêmio foi lá e emendou a sua segunda vitória seguida, o terceiro jogo, dá pra gente contar aí com Copa Sul-Americana, e o terceiro sem sofrer gols. É isso. Essa é a sequência do Grêmio. Isso dá um respiro danado. Porque o Grêmio disputou, o Grêmio competiu, o Grêmio atacou, o Grêmio fez o 2-0 e, de certa forma, até administrou e não sofreu. Eu não fiquei incomodado em nenhum momento do jogo. Daqui a pouco, com a entrada do Matheus Babi ali para pegar uma bola aérea no segundo tempo, ou num chute do Nenê e tal, o Juventude poderia chegar até o seu gol. Até o Volpi fez uma ou outra defesa interessante. Mas assim, cara, no contra-ataque também o Grêmio poderia ter matado o jogo e feito o terceiro gol no segundo tempo. Não aconteceu por detalhe. Então, assim, acho que foi legal. Eu ainda quero mais, porque, assim, agora tem o Corinthians, né? E aí, sim, esse jogo, dentro de casa, contra o Corinthians, que, assim, nos últimos tempos, acho que o Grêmio não ganha do Corinthians tem uns 5 anos, mais ou menos, dentro e fora de casa. Tem perdido jogos importantes dentro de casa. Esse é um jogo de uma retomada, assim. É interessante, embora tenha a pausa depois, né? Mas, pô, que maravilha você parar o campeonato numa condição bacana de tabela, com uma vitória contra um bom adversário, aí sim. Mesmo que o Corinthians esteja nessa dificuldade que está por questões políticas e até mesmo de tabela, empatou com o Vitória agora nessa rodada, foi eliminado da Sul-Americana, o Grêmio, por exemplo, classificou para a repescagem, mas está classificado, e o Corinthians não, o Corinthians foi eliminado mesmo. Então, assim, mesmo que o Corinthians esteja nessa instabilidade, é um grande adversário, é um time que sempre nos complica a vida. Então, esse sim nos dá um outro tamanho. E aí vem numa sequência positiva, né? De vários resultados bons. O Mano até argumentou mais uma vez que o jogo contra o Sportivo Luquenho, o Grêmio produziu, acho que 25 finalizações dentro da área. Mas assim, o time paraguaio não dá pra gente considerar, desculpa. E aí, ok, eu acho que o Mano quis defender o lado dele, né? Pô, eu criei para que os caras chegassem até lá, o problema foi a definição do lance.
Tudo bem, mas também é responsabilidade do técnico, né? E é claro que a maior é dos jogadores. Foi muita incompetência, displicência, para não dizer outra coisa. E a escalação que ele colocou, de certa forma, tirou um pouco do peso do jogo. E aí hoje ele se defendeu dizendo que se o Grêmio não tivesse preservado para aquele jogo contra o Sportivo Luquem, não teria tido a intensidade de jogo que teve hoje diante do Juventude. Tá bem, é uma explicação, porque obviamente eu me preocupo muito mais com o Campeonato Brasileiro. Se ele não tivesse vencido o jogo de hoje, eu talvez estivesse muito bravo. Como ele venceu e deu certo a estratégia dele, eu não tenho muito o que dizer. Fico ainda chateado porque o Grêmio não poderia sofrer para ganhar por 3-0 do Sportivo Luquem. Não poderia, independentemente da escalação. Mas, enfim, isso já foi lá, já tá no pós-jogo desse jogo aí, tá tudo certo. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez o que precisava fazer e emendou 2 vitórias seguidas. Tem muita gente questionando o pênalti aí, pelo amor de Deus, né, gente? Quando houve a revisão do Rafael Claus, que eu acho que tá apitando mal, tá apitando de longe e tudo mais, eu até imaginei que ele fosse chamado para verificar se era um lance para vermelho ou não. Para vermelho eu não achei. Eu acho que o Marcão joga o braço no rosto do Kahneman ali e tal. Agora, eu não tinha me dado conta. Com a bola em jogo é uma infração, né? Ou vamos normalizar o cara jogar o braço, dar um gatilho com um soco no rosto do adversário. Se o Kahneman valorizou, deitou no chão, rolou, deu um duplo twist carpado, isso é outra coisa. Agora, o goleiro não pode fazer o que fez, pegou a bola, uma bobagem, inclusive, né? E pega e dá um soco na cara do adversário. É pênalti, o Bright White foi lá, chutou no cantinho, abriu o placar. O Grêmio, com o resultado na frente, ainda teve mais imposição para buscar o segundo gol. O Kike Oliveira não desperdiçou dessa vez, porque ele perdeu um gol contra o Luquenho, que, meu Deus, fez 2-0 e, aliás, perdeu um gol que seria o terceiro no contra-ataque, que, meu Deus. Mas tudo bem, tudo bem. O Grêmio ganhou, venceu bem e assim, ufa, né? Porque a gente estava lá na ponta de baixo, vendo a zona do rebaixamento perto, estávamos dentro da zona em algum momento. E agora tem a ver com descanso, pausa, treinamentos. O Mano tirou essa equipe para treinar durante a semana, o resultado foi positivo. Então, a minha esperança é justamente essa pausa. Tem uma pausa agora para a data FIFA, depois tem a pausa para o Mundial, tem uma janela que abre agora a partir dessa segunda, tem uma possibilidade do Grêmio contratar já o Alex Santana, que é volante do Corinthians. Vi muita gente falando mal, é bom jogador, tá? É bom jogador. É um jogador que assim, chegou muito bem no Corinthians, perdeu espaço por conta de uma lesão e também porque o Corinthians contratou mais jogadores para a função. E ele perdeu espaço. Então eu acho que no Grêmio daqui a pouco tem condições de jogar um bom futebol. Eu acho que a gente às vezes confunde muito as coisas. O Lucas Silva, por exemplo, que não conseguiu ter uma sequência boa no Grêmio porque o time não ajudava naquele momento, hoje é destaque, capitão e titular absoluto de um Cruzeiro que é vice-líder do Brasileiro e que está disputando o título. Então, às vezes é o coletivo também que não favorece. Então, acredito que o Alex Santana, se vier para o Grêmio, acho que vai ser um bom reforço pontual. E a gente tem que entender a nossa realidade também. É claro que o cara que a gente pode contratar hoje é o cara que não é aproveitado no Corinthians. Um refúgio, não sei o quê. Não dá, gente. Vocês querem o quê? Quero o Luizito Soares? Eu também quero. Mas não é a realidade do Grêmio nesse momento. A realidade é vencer os seus jogos, jogo a jogo, paulatinamente, e agora esperar que o Grêmio vença o Corinthians, porque aí sim, aí é 3 vitórias seguidas no Brasileiro e contra um bom adversário, e aí o Grêmio dá um salto, provavelmente, não estou nem dizendo aqui que o Grêmio vai brigar por Libertadores e tal, minha meta é 45 pontos e, obviamente, quanto eu mais puder me distanciar da ponta de baixo, melhor. Se no segundo semestre o Grêmio encaixar num nível que consegue bater grandes adversários, fizer uma janela bacana, aí a gente conversa sobre outros objetivos. Nesse momento eu quero sair lá de baixo, pelo menos essa é a minha realidade. Felipão, Mano Menezes, minha total confiança. Esses caras, assim, por mais que críticas existam, e que a gente entenda que às vezes o Mano erra aqui, outra ali, normal. O elenco ele é muito difícil. É muito difícil. Nós não temos um elenco, tem muitas carências significativas nesse elenco. Uma delas é o lateral direito, outra é o zagueiro pelo lado direito, a outra é talvez um substituto para o Bright White. Então, assim, tem algumas questões. Um primeiro volante, o Mano diz que não tem no elenco um primeiro volante. E realmente, né? O Vila Sante, que joga bem de primeiro, o Dodi, que em alguns momentos joga bem de primeiro, não são primeiros volantes. Então o Grêmio tem que pensar em algumas reposições pontuais, o Mano trabalhar quietinho, a gente treinar nessa pausa, dar férias, descansar os caras e voltar melhor. É a minha expectativa. Tem uma Copa do Brasil aí
que a gente não sabe até onde pode ir, e também tem um Campeonato Brasileiro para a gente poder sobreviver.